Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos iniciando hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros o ano letivo da nossa escola dominical. Aqui no templo nós temos a classe de adultos, uma das classes, parece-me que são 7 classes de adultos, ou 8. E todas as classes vão estudar os livros da Bíblia. Aqui, nessa classe, eu e o pastor Hernandes ministra a aula sobre o livro dos Salmos, fará a exposição do livro dos Salmos, e eu vou fazer a exposição do livro de Êxodo. Eu sou meio da teologia da libertação, entendeu? Então, eu gosto de mais fumaça, mais briga, né? Então, e abra sua Bíblia, por favor. Eu quero avisar você o seguinte, eu não uso data show, esse negócio, porque eu sou muito matuto. Certo? Eu acho que se Deus quisesse usar slide, esse negócio, Bill Gates tinha nascido na época de Moisés, que já vinha tudo pronto. Já vinha tudo resolvido. Mas não. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que decorar. Essa geração do audiovisual está emburrecendo, tá? Na minha época, tinha que decorar a tabuada. E tinha a professora com a palmatória. Era um regime ditatorial. E a gente tinha que decorar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e tal. Aí vinha de trás para frente. Tem muita gente, pastor, já li a Bíblia 30 vezes. E aí? Tem que ler e meditar. Tem que estudar a palavra. Tem que viver a palavra. Bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, bem-aventurados aqueles que obedecem. Amém? Então, você anota aí, tá? Vai anotando o que você achar que é bom. Pelos coordenadores aí, eu tenho 9 aulas para fazer a exposição de Êxodo. Hoje eu vou fazer aqui a aula introdutória, dando assim aqueles pontos fundamentais do livro. Tá certo? Que Deus tenha compaixão de nós e que nós possamos desfrutar disso. Uma recomendação: que você more no livro de Êxodo e no livro dos Salmos, se você for aluno dessa classe. O livro de Êxodo só tem 40 capítulos. 40 capítulos. Então é um livro fácil de ler, bom de ler. Todos nós sabemos, irmãos, se você quiser decorar, você decora aí, né? 666, o número da besta. Quantos livros tem a Bíblia? 66, você usa o primeiro 6. Quantos autores, quantos homens foram usados? 36. O período em que a Bíblia foi escrita, 16 séculos. Memorizou? 666, o número da besta. Você põe 66 livros, 16 séculos, 36 autores. Vocês sabem que a Bíblia ela se divide em gêneros literários. Por exemplo, o livro de Êxodo ou compõe aquilo que se chama a lei, a Torá. Os 5 livros que foram escritos por Moisés. Portanto, esses livros, 5 livros, devem ser estudados nesse contexto, partindo desse princípio. Nós estamos estudando o quê? A lei. E o livro de Gênesis é o livro dos começos. O livro de Gênesis está dividido em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem a criação e os fatos universais. Do capítulo 12 até o capítulo 50, você tem o início da formação da igreja, historicamente falando. Capítulo 12 de Gênesis é quando Deus chama Abraão e faz com ele, e revela para ele a aliança da graça. Tá certo? Quando termina o livro de Gênesis, veja lá, Gênesis 50, 26, diz assim:
morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram o quê? Num caixão. Quantos anos José morreu? 100 anos. Quando ele morreu, ele era o quê no Egito? Governador do Egito. E aí você vai entender por que o livro de Êxodo começa assim. Veja aí, livro de Êxodo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Na Bíblia hebraica, se você pegar a Torá, o nome Êxodo não aparece lá. Aparece essa expressão, são estes os nomes. O título em hebraico do livro de Êxodo significa em hebraico, são estes os nomes. Por que isso? Porque Moisés quer mostrar que há aqui uma continuidade. Por favor, dá um pulinho lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Veja, por favor, o versículo 22. Hebreus 11, 22. O que é que diz? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Nós lemos isso onde? Em Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Veja que ao morrer, veja que ele já profetiza a saída, que vai acontecer 350 anos depois. Então o povo de Israel viveu quase 4 gerações lá no Egito. Veja, por favor, no versículo 24 de Gênesis 50, versículo 24. Vamos ler juntos? Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então veja bem que José já profetizou que Deus visitaria o povo e que Deus tiraria o povo do Egito. Isso aconteceu 350 anos depois. No 3º século antes de Cristo, na cidade de Alexandria, o texto do Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega. Por isso que se chama essa versão, e foi feito depois do Novo Testamento, que foi escrito em grego, mas a Bíblia toda em hebraico. Nessa tradução feita pelos 70, foi colocado esse nome o quê? Êxodo. Não foi Moisés que deu o nome. Foi na tradução, na Septuaginta. E é tão interessante você observar que Êxodo significa justamente saída. A saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Guarda isso na sua cabeça. Tá certo? Quem foi o autor de Êxodo? Moisés. Dá um pulinho, por favor, em Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 4.
24:4, o que diz? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Vamos lá para Números, capítulo 33, versículo 2. Grifa isso aí, isso é importante. Isso se chama evidências internas da autoria de Moisés. Tudo que estava acontecendo, Deus mandou Moisés o quê? Escrever, registrar. 33:2, o que diz? Moisés, as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Então, aqui é como se fosse um diário de viagem, né? Campou aqui, registra, saiu daqui, vai. Então, Moisés, por mandado de quem? De Deus. Esse livro foi escrito, provavelmente aqui são deduções históricas, entre os anos de 1445 a.C. a 1405. Agora, qual é o tema do livro? Se a gente fosse colocar um tema, qual é o tema que nós colocaríamos nesse livro? Eu vou seguir um dos comentaristas, o Isby, ele diz assim, que o tema do livro de Êxodo é Deus nos liberta para que possamos lhe servir. Deus nos liberta para que possamos lhe servir. Qual é o versículo-chave, verso-chave, para você entender a mensagem do livro? Veja aí, Êxodo capítulo 6, Êxodo 6, versos de 6 a 8. É língua estranha aí, minha irmã? Da boca dos pequeninos, Deus tira o perfeito louvor, né? Vamos ler juntos? Êxodo 6, de 6 a 8. Vamos lá, bem forte? Porque dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então veja que os verbos aí estão claros. O próprio Deus está dizendo, eu vou tirar vocês, para que vocês sejam meus, certo? Vocês vão me servir, vocês irão me adorar, vocês serão um povo de propriedade exclusiva. Mas não somente isso, eu vou fazer isso em cumprimento àquilo que eu prometi lá aos pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então o nosso Deus é o Deus da aliança, das promessas. E o que Ele prometeu, Ele não deixa de cumprir. Tá certo? Veja bem que no pano de fundo do livro, quem é o libertador? É Moisés ou é Deus? Deus. Por isso que o salmista vai cantar lá nos Salmos, dizendo que Deus foi quem nos tirou, com o seu braço forte, nos tirou. Então, Deus pode usar pessoas como instrumentos, mas a ação soberana é dele. Irmãos, qual é o capítulo-chave? Aqui nós temos um versículo-chave, capítulo-chave. A turma gosta de brigar com isso, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que o capítulo-chave do livro de Moisés,
do livro de Êxodo, é o capítulo 12. Capítulo 12. O que acontece nesse capítulo? É a instituição da Páscoa e a 10ª praga, com a morte dos primogênitos, que consequentemente gera o quê? A saída. Então a saída começa aqui. Por que Deus estabeleceu a Páscoa? Nós vamos ter um estudo mais adiante sobre isso. Justamente porque a Páscoa é a celebração da libertação. Por que nós celebramos Santa Ceia? Porque Jesus, e a gente vai aprender isso também, que tudo no Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus. E essa libertação aqui é um protótipo, aponta para aquilo que Deus fez por nós. Ele mesmo desceu em Jesus Cristo para nos livrar do poder de Satanás, da escravidão do pecado, da morte e da morte eterna. Ele nos libertou. Tá certo? Então, grife esse capítulo. Leia esse capítulo, para você entender. Então, do capítulo 12 para trás é uma coisa. A partir do capítulo 12 para frente é outra coisa. Certo? Até o capítulo 12, você está, o povo no Egito, Deus levanta o libertador que é Moisés. E aí nós vamos estudar aqui as teologias das pragas. Isso é atualíssimo hoje. Você está com medo de Omicron? Omicron? Tem a praga da rã, do piolho. Você vai ver. Nesse dia você vai sair daqui horrorizado. Vai ser teologia da praga. E sabe o que Jesus disse também lá no sermão profético? Que até ele voltar vai ter praga, tá? Não se anime, não. Vai ter praga. E as pragas, elas são mutantes. E você vai descobrir que quem manda praga na Bíblia, sabe quem é? É Deus. Então nós vamos compreender isso. Eu já preguei um sermão, estudei esse assunto, teologia das pragas. Não é você que pragueja, não. É Deus que manda praga. Mas vamos lá. A menor divisão do capítulo 1 até o capítulo 18, nós temos a redenção. 1 a 18, a redenção. No capítulo 19 a 24, você tem aliança. Redenção, aliança. Na redenção, o Senhor liberta o seu povo. Termina no capítulo 18. Na aliança, o Senhor se apropria do seu povo. Ele faz aliança com Moisés, com o povo, que a gente chama de antiga aliança. Do 25 ao 40, adoração. Adoração. Então, redenção, aliança, adoração. De 25 a 40, Deus resolve o quê? Morar com o seu povo. 25 a 40, nós vamos estudar aqui a construção do tabernáculo e os incidentes envolvidos nessa construção. Mas veja como é que começa. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Agora vamos lá para o capítulo 40. Como é que termina o Êxodo? O livro de Êxodo. Último versículo. Êxodo 40, 38. O que diz? De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo,
e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Capítulo 40, Deus manda Moisés o quê? Levantar o tabernáculo. Quando ele termina de levantar e coloca todos os utensílios lá, existe uma manifestação da presença de Deus. Aquilo que em hebraico se chama Shekinah. A glória de Deus veio. E você vai descobrir que quando Moisés vai construir o tabernáculo, primeiro, ele constrói seguindo o projeto de Deus. Deus foi o arquiteto. Segundo, a localização do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro. E todas as tendas das famílias de Israel no entorno. O centro ficava o quê? O tabernáculo. Então Deus, que tira o povo do Egito, que faz uma aliança com esse povo, vem o quê? Morar agora no meio deste povo. Isso aponta para quê? Para Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. Não a glória no fogo, na nuvem, mas a glória na face de Cristo. Ele é a verdadeira expressão do esplendor da glória de Deus. A manifestação exata do ser de Deus é Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Se tiver chato, vocês falam, tá? Aqui é uma democracia socialista, comunista. Mas vamos lá. Quais são os temas teológicos do livro de Êxodo? Isso é importante a gente entender. Porque depois nós vamos entrar na narrativa. Aí nós vamos pegar... Eu vou selecionar alguns textos para a gente trabalhar. Mas você precisa ter uma compreensão do livro, do todo. Quantos capítulos tem? 40. Qual é o capítulo principal? O 12. Qual o versículo? 6 a 8. O tema qual é? Deus liberta o seu povo para que ele possa o quê? Lhe servir. Vamos lá. Quais são os temas principais? Você vai descobrir que o primeiro tema teológico que é nos ensinado aqui é que o nosso Deus é o Deus que controla a história. Ele é o Senhor da história. A história não está à deriva. A história está sob o controle de Deus. Então não fica com medo de China, não fica com medo aí daquele baixinho lá da Coreia do Norte, que a turma está meio amedrontada, né? E nessas brigas aí políticas, né? Está todo mundo no extremo. Mas nós temos que ter uma visão bíblica da história. Quando a gente estuda a filosofia da história, alguns entendem que a história é cíclica, né? Outros entendem que a história tem os seus pontos altos e pontos baixos, né? Mas nós entendemos que a história ela é retilínea. Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Por isso que a Bíblia começa com Gênesis e termina em Apocalipse. Então a história, você entender, tá? Coisa de matuto. É como se fosse um parêntese dentro da eternidade. Então Deus é eterno, tudo era eterno. Aí Deus inventa criar um tempo, cronometrou um tempo aí. Por isso, como Deus não está no tempo, para Ele não existe presente, nem passado, nem futuro. Nós é que ficamos aqui feito uns tontos cronometrando, mas Deus não tem essa preocupação. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Certo? E pare de dizer que quando você chegar lá no céu, você tem muitas perguntas para fazer.
Quem foi a mulher de Caim? Vai preocupar com tua mulher, rapaz. Deixa a vida da mulher dos outros. Tem uns crentes que eu ouvi dizer, viu? Pai d'égua. Veja no versículo 2, no versículo 6, de Êxodo 1, 6, diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então, os homens passam, mas a história é o quê? Continua. E o povo de Deus aí, 70 famílias. Eles ficaram lá 350 anos. Nesse período, sobe um novo faraó, esse faraó aqui, que não conhecia a José. E vendo que pobre é assim, né? Mesmo na dificuldade, é fazendo filho. É assim? Se você fosse a mãe de José, a mãe de Moisés, Joquebede, né? Joquebede e Arão, você teria mais um filho? Você já tinha Miriam e Arão. Aí inventa ter Moisés. Na crise. Na escravidão. Só que Moisés, irmãos, aí que eu acho isso muito bonito, é que todas as vezes que nasce uma criança, nasce uma esperança. Porque Deus pode usar aquela criança para ser o quê? O libertador. Porque não existe libertação sem o libertador. Por isso que os 2 primeiros capítulos vai contar a história do nascimento de Moisés. Aí você vai vendo que o povo começou a se multiplicar. Deram ordens aos egípcios para que matasse todas as crianças do sexo masculino que nascesse. Não conseguiram fazer isso. Sabe o que o rei fez? Foi lá e disse para as parteiras: todos que nascerem o quê? Torce o pescoço, mata. Sabe quem intervém? Hein? Veja lá no capítulo 1, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas o que é bonito aqui, veja no versículo 20. O que é que diz lá? E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu o quê? Família. Quem é que está no controle? Deus. Deus não tem o que fazer não para ir conversar com parteira? Você vê que Deus está nos detalhes da nossa vida. Quem nasceu de parteira aqui? Só eu? Nasceu também? E o pior, eu nasci, eu não era crente, sabe? E a única parteira que tinha na cidade era da Igreja Batista. Então eu, presbiteriano, nasci na mão de uma batista. Isso é história, minha mãe falou. Veja no capítulo 3, versículo 8. Êxodo 3, 8. Quem é que controla a história, irmãos? É Deus. Então não fica com medo. Sabe o que é que Deus diz aí no versículo 8 de Êxodo 3? Por isso, desci. Quem está dizendo isso?
Deus. Quem é que está descendo? É Deus. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios os estão o quê? Oprimindo. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a vida da igreja, a sua vida familiar. Deus conhece o que você está passando. Se você ora, Ele escuta a nossa oração e Ele desce, Ele, pessoalmente, para nos livrar. Amém? Agora veja isso aponta para Jesus. Nós vivíamos na região da sombra da morte. Aí Deus veio, desceu, morreu, nos salvou para nos levar para onde? Para Jerusalém celestial. A história se repete. O livro de Êxodo aponta para Jesus, para a nova aliança. Tá certo? Então, o primeiro tema é que Deus controla a história. Segunda coisa que é muito importante nós entendermos no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, versos 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Sabe o que isso significa teologicamente? Que o nosso Deus, Ele é pessoal. Ele tem um nome. Então Deus não é uma força. Deus não é o arquiteto do universo. Deus é uma pessoa. E Ele tem nome. E em nome de quem Moisés vai falar com o faraó? Em nome de Deus. Do eu sou. Essa expressão significa eu sou o único que existe. Eu sou o único Deus que existe, eu sou. Por isso que Jesus vai usar no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Em mim, no grego. Porque ele está dizendo que Ele é Deus. Ele é Deus. Então, você vai descobrir aqui que Deus se auto-revela aqui. E Ele está se revelando como uma pessoa. Lembra de Jesus? Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, sobre a autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Então, quando Moisés vai no nome do eu sou, aí não tem derrota. Lembra de Davi enfrentando Golias? Eu vou contra você no nome do Senhor. O nome do Senhor. Quem é da velha guarda aqui? Lembra do hino? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome hoje, sempre onde for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vocês estão cantando bem, viu? Por isso que essa classe é boa, ela é dinâmica, né? Então Deus é pessoa. Eu sou. Eu sou. Terceiro tema teológico de Êxodo. Antes eu queria só lembrar que Deus ficou zangado com o povo e disse para Moisés: ó, Moisés, a partir de hoje eu não vou mais com vocês não. Eu vou mandar um anjo. O que Moisés responde? Se a tua
presença não for conosco, não sairemos deste lugar. Então nunca vá a um lugar que Deus não esteja com você. É fria. Não seja tonto. Por isso que Moisés era sabido. Ele disse, não vou, não quero anjo não. Eu quero o Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para Êxodo 2, 24. Outro tema fantástico de Êxodo. Êxodo 2, 24. O que diz lá? Vamos ler juntos, bem forte, 24 e 25, vamos lá? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Preste atenção que o nosso Deus é o Deus que se lembra. Aí você diz, mas pastor, então ele esquece? Não é esse o sentido. Esse verbo lembrar é muito importante, porque quando Deus se lembra, sempre é para agir. É daí que vem o conceito de visitar. Deus visita o seu povo. Deus lembra. Não está lá no Salmo 8? Pergunta, quem somos nós? Para que dele te lembres. E para que eu visites. Então, quando diz o texto aqui, que Deus se lembrou, ele está dizendo, então a partir de agora é comigo. Eu vou o quê? Agir. Agir. É muito importante a gente entender isso, meus amados irmãos, porque esse verbo veja lá Gênesis 21, versículo 1. A velhinha Sara se engravidou. Olha lá. Gênesis 21, 1. O que diz? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia. Sara concebeu e deu à luz a um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus o quê? Lhe falara. Deus vem nos visitar na hora certa. Na hora certa. Nem antes nem depois. Ele nunca chega atrasado. Então, é muito bom quando você estuda Êxodo, você fica encantado, sabe o quê? Porque Deus, Ele pensa na gente. Ele vê o nosso sofrimento. Ele escuta as nossas orações. Ele faz a gente crescer na desgraça, no sofrimento. Por isso que crente só cresce quando apanha. É de surra em surra a gente vai andando. Vai andando. No sufoco. Na luta. E é muito bonito você entender o livro de Êxodo dentro dessa perspectiva. Do Deus que controla a história. Do Deus que é pessoal. Do Deus que se lembra. Mas há também aqui o Deus que é juiz. Que julga retamente aqueles que praticam o mal. Deus vai então, depois de 350 anos, Deus vai livrar o seu povo e vai punir o Egito e vai punir a Faraó do Egito. E a gente precisa entender isso. Eu não sou juiz, você não é juiz, Deus é o juiz. E ele diz, a mim me pertence o quê? A vingança. Por isso não vos vingueis uns aos outros, né? A vingança pertence a Deus.
E Deus sabe fazer tudo na hora certa. Quando Deus tira o povo do Egito, a lógica da geografia era que ele fosse por um caminho mais curto, mas Deus levou para um caminho mais difícil. E Deus levou o povo de Israel para uma rua sem saída. O povo ficou encurralado entre o Mar Vermelho e todo o poderio dos exércitos de Faraó, com todo o ódio. Mas às vezes, aquilo que para nós é uma porta sem saída, Deus abre uma porta, né? O que Deus faz? Deus abre o mar. O povo passa a pé enxuto. Depois que o povo passa, o exército de Faraó entra. E aí Deus o quê? Fecha. E aí ele o quê? Mata, ele destrói todo o exército de Faraó. Antes disso, vocês sabem, essa é uma das razões das pragas, as 10 pragas do Egito. Deus destruiu os 10 ídolos dos egípcios. Sabe por que Deus mandou essa pandemia aí? Para destruir os nossos ídolos. O ídolo da ciência, o ídolo do conhecimento, o ídolo econômico. Deus só mandou um vírus. Então, toma cuidado. Nós temos que olhar para a história na perspectiva de que Deus, Ele tem um controle. Ele é o juiz supremo. Ele é o juiz supremo. Depois, irmãos, outra lição que a gente aprende aqui no livro de Êxodo. Deus controla a história, Deus é pessoal, Deus se lembra e age. O compromisso que Ele tem com a aliança. Deus é juiz que julga. A ira de Deus só pode ser evitada pelo sacrifício e pela ação intercessória. Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele aplacou a ira de Deus sobre mim e sobre você. E sabe o que Ele faz por mim e por você? Ele intercede por nós à direita de Deus Pai. Nós somos salvos da ira por causa do sacrifício de Cristo. O castigo que nos traz a paz foi derramado sobre Ele. Se Deus fosse nos julgar, seríamos consumidos. Mas vamos lá. Nós aprendemos também em Gênesis, em Êxodo 3, né? De 1 a 6, que Deus fala, né? No versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei as grandes maravilhas, que sarça é essa que não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Deus, o quê? Fala. Lembra de Hebreus 1? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, desses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então Deus fala. Você diz: mas pastor, isso é importante? É importantíssimo do ponto de vista teológico, você entender o livro depois, você vai ver. Deus fala. (33, 20). Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Moisés roga a Deus que lhe mostre o que é a sua glória, sua face. Só que existe um atributo aqui no versículo 20,
Ele diz, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha o quê? Passado. Sabe o que significa isso? É que Deus, Ele se fez imanente em Cristo Jesus, mas Ele é um Deus o quê? Transcendente. O que significa isso? Esse atributo de Deus. É que Deus, Ele é tão infinito que Ele não cabe em lugar nenhum. Ele transcende. Ele está aqui, Ele está em cada centímetro do universo, Ele está no céu, sentado no trono. O que é o contrário de transcendente? Imanente. Quando Jesus disse para Tomé, Tomé, toca aqui. Toca aqui. Veja minhas mãos, toca aqui. Então Jesus Cristo, Ele é o quê? Imanente. Ele, o Deus transcendente, se faz imanente, para que através dele, nós possamos morar no céu. Você não acha uma troca graciosa? Jesus, para nos levar para o céu, se fez homem. Nós, para entrarmos no céu, nós vamos ter que ser assim, seres também glorificados para entrar no céu, porque nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus. Então, Ele se adaptou para vir aqui. Nós seremos adaptados para viver eternamente na presença de Deus. Por fim, gente, Êxodo 29, 45. Depois eu vou fazer um estudo aqui sobre pedir oferta para o tabernáculo. Não é universal não, mas tem pedir dinheiro aqui, tá certo? Então, essas campanhas de oferta específica na Bíblia foram determinadas por Deus, né? Mas Êxodo 29, 45, o que diz aí? Por favor. Isso aqui os teólogos chamam, os comentaristas, de a teologia da presença de Deus. Deus presente que mora com o seu povo. Então eu e você, nós somos santuários do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus habita conosco. Entenderam? Ele vai habitar num tabernáculo, depois num templo. Depois Ele vem habitar em Cristo. E agora Ele habita em nós através do Espírito Santo. Nós somos o quê? Santuário do Deus vivo, verdadeiro. Irmãos, quero levar você um pouquinho para o texto de Êxodo capítulo 20. Vocês sabem, é o texto onde Deus dá os 10 mandamentos. Depois nós vamos fazer um estudo sobre isso. Mas só queria mostrar para você aqui tem os 10 mandamentos. Todo mundo conhece a história. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos são mandamentos que vão tratar do relacionamento nosso com Deus. Do 5º em diante, são os relacionamentos o quê? Sociais. Certo? Mas é importante a gente entender, voltando um pouquinho para o capítulo 19, por que Deus deu a lei para Israel? Porque Israel é o povo da aliança. Deus vai fazer uma aliança. Veja aí, no capítulo 19, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês vieram ao deserto do Sinai.
Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então grife o que vem por aí. Diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus aqui faz o quê? Uma aliança. E depois que ele faz a aliança, ele vai dar os deveres do povo. Quem foi o mediador dessa aliança? Moisés. Essa aliança, chamada de Antiga Aliança, ela é a aliança da graça, só que administrada no Antigo Testamento. Você vai entender que essa aliança aqui, ela vai ter um propósito: revelar ao povo o seu pecado e a sua incapacidade de cumprir o quê? Os mandamentos. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, eu conheci o pecado por causa do mandamento, da lei. Sabe para quê? Para que você possa correr para a graça. Para que você possa entender que você não pode pegar os 10 mandamentos, fazer uma escada e subir até o céu. Na hora que você estiver subindo, Deus empurra, você cai. Porque você não vai conseguir cumprir a lei. Aí Jesus vem e cumpre a lei. Ele não revoga a lei, ele cumpre. E ele agora é o mediador da nova aliança, cuja base, seu sangue, sua vida, que foi dada. Por isso que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que todos. Então a lei foi dada para revelar a doença, o pecado. Eu não consigo, eu quero, mas não consigo. Porque a lei, ela não tem poder para me ajudar. Mas agora, Cristo cumpriu a lei. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E agora eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele cumpre a lei, ele me ajuda, ele me dá poder e capacita. A lei continua. A lei, ela é boa, ela é perfeita. O imperfeito sou eu. A lei me mostra a doença que está em mim. Jesus é a cura. Ele cura, ele sara. Deu para entender? Então nós vamos ter que entender isso aí. Deus faz essa aliança aqui. E veja lá em 1 de Pedro capítulo 2. Essa aliança se estende agora aos gentios. Não é mais só com o povo de Israel. Porque o novo Israel de Deus, é composto agora por gente de todas as tribos, línguas e nações. 1 de Pedro capítulo 2, Pedro vai citar esse texto. No versículo 9. 1 de Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, o povo era Israel, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você tem que aprender uma coisa: a igreja de Deus é uma só, tá? Todos os crentes que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela obra de Jesus.
Pela fé. Então não tem duas igrejas, é uma igreja só, é um povo só. O povo de Israel falhou, mas Deus, na sua condescendência, Ele abre então, já estava no plano dele, incluir-nos, né, como gentios, para fazermos parte dessa aliança maravilhosa. Tudo bem? Deu para entender umas coisinhas aí? Então lê o livro. Lê o livro essa semana. Certo? E outra coisa, compra a Bíblia Hebron. Porque tem um negócio para você ir anotando, né? Vai anotando do lado, anotando. Quem tem tablet também faz aí, risca, rabisca. Mas isso aí é só para gente que tem chip, eu não tenho para essas coisas. Então, tá bom? E vou fazer o seguinte, para não, porque o negócio é ao vivo, né? Transmite aqui. Depois, se você tiver alguma pergunta, você escreve e me dá, que eu respondo na semana que vem. Mas pergunta fácil, tá? Pergunta difícil, manda para o cientista ali, para os universitários, né? Tá bom, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos nos preparar para o culto das 11. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra eterna, palavra maravilhosa, palavra desejável, palavra que ao meditarmos nela, são doces como o mel e o destilar dos favos. Palavra que nos nutre, nos alimenta, que nos enche de esperança. E ó Deus, o Senhor é incomparável. Servir ao Senhor, adorar ao Senhor, é o maior privilégio que nós temos nessa vida. E continuaremos tendo na eternidade. Abre os olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. Trabalha na nossa vontade, para que nós possamos ser pessoas comprometidas com a Tua palavra. Essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Vamos ter um intervalo agora.